Com a verticalização da moradia no país, 1 em cada 10 brasileiros reside em prédios. Com tanta gente dividindo o mesmo espaço, acabam sendo frequentes os conflitos de moradores com vizinhos, síndicos e com as regras dos condomínios residenciais. E é por isso que o Código Civil estabelece direitos e deveres para ambas as partes. Para saber mais desse assunto, eu converso agora ao vivo no quadro Direito em Pauta desta segunda-feira com o advogado especialista em direito imobiliário, Manuel Guilherme Cavalcante. Bom dia, obrigado pela presença aqui com a gente. Bom dia, Antônio Carlos. Prazer estar aqui no Jornal da Manhã. Inicialmente eu queria que o senhor esclarecesse para a gente esse conceito condomínio, porque a gente abriu a entrevista falando de residência, mas na verdade condomínio não é só moradia. Tem também condomínios comerciais, é isso mesmo? Justamente. Hoje em dia é muito comum, né, os prédios comerciais. Então, sempre que existirem várias unidades imobiliárias, quer dizer, vários imóveis juntos, em que existe um espaço em comum, vai ter que existir o condomínio, vai ter que ser registrado um condomínio, de acordo com a legislação. Existe uma legislação específica para condomínios ou a gente depende do Código Civil brasileiro? Existe no Código Civil brasileiro e existe uma lei especial também tratando sobre condomínio. Então, tem muitas vezes eles repetem mais ou menos o que está sendo falado, né? Mas deve dar prioridade sempre para o Código Civil, porque ela é uma lei posterior, né? O Código do Condomínio, ele é de 1964, o Código Civil 2002. Fale um pouquinho para a gente aí desses atores dentro de um condomínio, sejam condôminos, zelador, síndico, tem direitos e deveres para todas essas partes? Tem direitos e deveres para todas as partes. Realmente, no caso do condomínio, é necessário o síndico, né, que é eleito por Assembleia Geral, e aí existe realmente sempre o zelador, né, que é o responsável por gerenciar ali os funcionários, né, todos que estão trabalhando ali. Aí existem os porteiros e os faxineiros. E, enfim, são muitas pessoas, então o síndico realmente tem que dar conta de todo mundo ali. Agora, essas duas legislações que o senhor citou, tanto o Código Civil quanto a lei específica, elas dão conta de resolver os conflitos que surgem nos condomínios ou elas já não dão conta mais? Dependem, às vezes, até de interpretações dos magistrados. É porque realmente não existe muito o que fazer em algumas situações. Nas leis federais, realmente fala que não tem como você escolher vizinho. Então, se tem alguém que está querendo vender um imóvel para uma pessoa, para um terceiro, que ninguém é afeto ali dentro do condomínio, não tem o que fazer. Ele pode vender para quem ele quiser, mesmo que essa pessoa não seja bem-vinda. Então, realmente, cria uma situação complicada ali. Explicando melhor isso aí, quer dizer, não é pelo fato da gente ter um condomínio legalizado que ali, de fato, exista uma comunidade, ou seja, aquelas pessoas têm interesses comuns e querem ser vizinhas umas das outras. Isso pode ser uma das origens dos conflitos em condomínio, pode ser isso aí? Exatamente, principalmente se a gente levar em consideração que o ser humano ele é um ser individual, então cada um quer uma coisa diferente. Então, quanto maior o condomínio, mais complexo vai ficando tratar dos pontos em comum, porque realmente cada um, às vezes um quer pintar uma parede, o outro quer trocar o piso, o outro quer trocar o lixo, então começa a virar uma loucura aquilo. E o síndico ele tem que tentar gerir ali todo mundo. Talvez o caminho uma prevenção para evitar esses conflitos em condomínio seria a gente mirar, por exemplo, nas aldeias indígenas ou nas vilas de famílias, como tão comuns aqui em Cuiabá, quer dizer, as pessoas têm que ter identidade umas com as outras para morarem tão próximas, tão vizinhas das outras, para evitar esses conflitos? Realmente é muito interessante, né, que as pessoas tenham esse bom senso que existe nessas aldeias, né? Então, assim, a gente tentar realmente seguir as regras de boa convivência, né? Evitar problema, ser tolerante, né? Porque realmente, se a gente começar a ser muito intolerante, todo mundo muito inflexível, vai acontecer problemas entre os vizinhos. Em geral é tentar seguir o bom senso e ser tolerante com os vizinhos. Agora, se isso não for possível, onde que são levadas as demandas? Onde são levados os conflitos para que a justiça arbitre aí os direitos e os deveres das partes? A gente tem que ver que realmente qual que vai ser o problema entre eles. Por exemplo, um problema comum que existe é barulho, né? Às vezes tem um vizinho que toca uma guitarra, que tem uma bateria no apartamento e todos os vizinhos em volta realmente se encontram numa situação constrangedora, uma situação difícil, porque às vezes não consegue dormir, não consegue fazer suas atividades. Então, assim, a princípio, deve ser, primeiro tentar resolver da melhor maneira possível. Quer dizer, entrando em contato com o vizinho, ligando para o porteiro, conversa com o rapaz lá, vê se ele consegue dar uma baixada no volume.
Se não der, aí deve ser levada realmente a demanda para o síndico, né? E ele eventualmente vai fazer uma notificação formal para essa pessoa, né? Se essa pessoa não abaixar o volume, aí realmente tem que entrar com a multa aí. E eventualmente, se nem as multas não resolverem, aí realmente tem que entrar com uma ação da justiça para resolver isso. E qual setor da justiça que cuida disso? Juizado especial, justiça comum? É a justiça comum. Via de regra, é a justiça comum, mas os juizados especiais também, em causas de menor valor, né, de até 40 salários mínimos, realmente pode ser levada a demanda ao juizado especial. Para quem quiser entrar em contato com vocês da Comissão de Direito Imobiliário da OAB, tem um telefone de contato, um e-mail ou é na sede própria OAB? Pode ir lá na sede que a gente vai estar lá atendendo. Muito obrigado, bom dia. Obrigado, bom dia, Antônio.